casa, te agradecemos por todos que aqui estão. Que o Senhor derrame suas ricas bênçãos sobre cada um, Senhor Jesus. Que agora, nesse instante, o Senhor use, Senhor, o pastor Adilson, que o Senhor abençoe a vida dele, que o Senhor ministre através dele, Senhor. Nós estamos aqui também, Senhor, para te pedir perdão pelas nossas falhas, mas principalmente te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Agora, Senhor, abençoe aqueles que estão deixando seus dízimos, suas ofertas, aqueles que estão fazendo por via eletrônica, aqueles que não podem fazer, que o Senhor sustente, que o Senhor não deixe nada faltar, que o Senhor esteja, Senhor, abençoando a cada um, para que eles também possam voltar a fazê-lo, Pai. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra no livro de João, capítulo 21, para os irmãos que estão aí, como eu costumo dizer, né, armados com a palavra de Deus. Capítulo 21, nós vamos fazer a leitura. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 14, por favor, irmãos. Então, 21 de João, versículo 14, diz assim, ó, a palavra de Deus. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Versículo 15, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? Somente até aqui, irmãos, a leitura. Eu vou pedir para o reverendo, se ele puder desligar esse ventilador, ou alguém que possa fazê-lo, para eu ficar aqui com as minhas anotações. Irmãos, várias questões já foram ditas e faladas, discutidas sobre esse texto. Todos aqui já ouviram falar desse texto, todos já leram. É muito interessante. Eu gostaria de chamar a atenção de todos os irmãos que fiquem muito atentos, né? Que para ouvir o que Deus tem para nós nesta manhã, é preciso essa atenção, né? Ao que está sendo dito pelo Espírito de Deus aos nossos corações nesta manhã. E aí muito se fala, muito já foi discutido, porque Jesus perguntou 3 vezes a Pedro. O amor filéu, que é o amor incondicional, o agapau, que é o amor de amigo, enfim. Outros biblistas, né, dizem que a conversa pode ter acontecido em hebraico, e uma gama de conjecturas já foram feitas sobre isso. Enfim, muito já se especulou sobre isso. Mas o que nós queremos pontuar nesta manhã especificamente, irmãos queridos, é a essência daquilo que subjaz nesse texto. E principalmente, irmãos, pontuar que Pedro disse uma coisa para Jesus e fez outra. No capítulo 13, por exemplo, Pedro, cheio de si, diz que daria sua vida por Jesus. E no âmbito ainda do capítulo 13, Jesus diz assim: um de vocês há de me trair. Enquanto os outros discípulos, olha que interessante, irmãos, se preocupavam em pensar: será que serei eu? Porque eu vejo em mim algumas características de que eu possa traí-lo, sim. Vejo em mim algumas fraquezas. E eles começaram então a fazer essas conjecturas e dizer: será que serei eu?
Será que as minhas fraquezas me levarão a fazer isso? E Pedro age totalmente diferente. Jamais te trairei, Jesus. Jamais. Porque eu vou contigo aonde o Senhor for. É mesmo, Pedro? Você vai? Você morre por mim, Pedro? No capítulo 13, no versículo 37, ele diz: ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Jesus é preso. Os discípulos correm, se espalham e fogem. Inclusive Pedro. João e Pedro continuam seguindo Jesus de longe, à distância. Porque se houvesse algum contratempo, alguém percebesse, seu Silas, que eles estavam seguindo Jesus, dava tempo de correr. Quando chegam ao pátio do Sinédrio, onde começaria o julgamento de Jesus, a palavra nos informa que João era conhecido dos funcionários do sumo sacerdote. Por isso que no capítulo 17, no capítulo 18, versículo 17, a funcionária pergunta para Pedro: você também é discípulo dele? E esse também, nos informa que João já fora conhecido, identificado. E olha que interessante, irmãos. Pedro não pestanejou em responder: não conheço. Você não é um dos discípulos de Jesus? Não, não sou eu não. Você está enganado. E no versículo 25, perguntam novamente: mas eu te vi hoje lá no horto, quando nós fomos prender Jesus. Não era eu. E o galo cantou. Pedro entra em contato com a sua realidade, irmãos. Naquilo que eu me referi no início do sermão, que todo homem, toda mulher, por si só, não se sustenta diante de Deus. Ele descobre a sua realidade, que não amava Jesus tanto assim. Descobriu, irmãos, que dele mesmo não tinha absolutamente nada para dar. É interessante que muitas vezes nós pensamos assim também. Pensamos, irmãos, que temos alguma coisa. E essa palavra fala muito ao meu coração, dizendo: não se fie em você. De se fiar, de fiador. Não confie em você, mas olhe para Jesus. Aleluia. Por isso que Jesus, irmãos, depois de ressuscitar, que é o texto que nós referimos, ele volta para acertar essas contas com Pedro. Não no sentido de culpá-lo, absolutamente. Não no sentido de acusar Pedro, irmãos, pelo que ele fez. Ao contrário, para resgatá-lo, para trazer Pedro, que outrora valente, que outrora intrépido, agora cabisbaixo, irmãos, naquela praia. E não é isso que acontece conosco. Vai depender da situação. Talvez eu ande alegre se as situações forem pontuais, mas me entristeço, ando cabisbaixo quando não acontece aquilo que eu almejo ou pensei. Essa é, na verdade, a antítese humana, o contraponto
daquilo que somos realmente. É a este Pedro e a esta pessoa, é a este Adilson que ele vem resgatar esta manhã. Louvado seja Deus. Aleluia. É a esses que estão cabisbaixos que ele quer resgatar. Sabe que não estamos bem. Sabe que Pedro não estava bem. Coberto de vergonha. Remoía as palavras do mestre. Você vai me negar. Já imaginaram, irmãos? Quando ele olhava para os outros. Porque quando a gente está assim, a gente sente, né, parece que o acusavam. E a tristeza corroía o coração de Pedro. E aí chegamos no capítulo 21, versículo 15, onde ele pergunta: Pedro, tu me amas? Louvado seja Deus. Eu sei que depois da minha morte, Pedro, você voltou para pescar e ainda levou os outros contigo. Versículo 21, capítulo 21, versículo 5. A propósito, vocês pegaram alguma coisa? Conseguiram pegar? Pescaram alguma coisa? Vocês conseguiram alguma coisa voltando atrás? Essa palavra é toda para mim, irmãos. Eu não falei para você, Pedro, que eu faria pescador de homens? Não falei para você, Pedro? Por que você voltou? Por que você está indo pescar? Vem para cá, senta aqui, Pedro. Senta aqui perto de mim, Pedro. Tem pão e peixe na brasa. Senta aqui. Louvado seja Deus. Ele volta, irmãos, para resgatar. Não vem para acusar. Senão, irmãos, para trazê-lo de volta. Sai daí do mar, sai daí. Para com isso que vocês estão fazendo aí. Vem sentar aqui comigo. Para de se debater para lá e para cá. Senta aqui perto de mim. Porque nós vamos conversar agora, Pedro. Eu sei muito bem que às vezes o medo vem. Foi isso que aconteceu com você, Pedro. Mas não fique mais cabisbaixo. Eu estou aqui, Pedro. Coma, coma. De repente, irmãos, por conta da nossa forma humana e por conta de termos errado lá no Éden, ficamos muitas vezes assim pensativos, olhando para nós, como se pudéssemos resolver alguma coisa ou pegar atalhos. E olhando para nós, nos decepcionamos e deixamos de olhar para Jesus. São dias difíceis, sim, mas Jesus não deixa ninguém para trás. Aleluia. Interessante que lá em Baté, no curso que a gente faz lá, no cursinho, no projeto que nós temos lá, de inglês, chama-se We Can, nós podemos. Eu sempre falo para os alunos, porque tem sempre gente nova chegando. Aí os alunos falam: professor, mas as aulas não avançam, porque sempre tem aluno chegando, daí você volta. Eu falei: nós não vamos deixar ninguém para trás. Já vamos aprendendo por aí como que é a essência do Evangelho. É sempre o outro e nunca nós. E é interessante, irmãos, que o medo, ele é um sentimento bom, porque ele é um sentimento de preservação. Quando você tem medo, você não sobe na altura, que você pode cair. A gente ensina as crianças a não conversarem com estranhos, a terem medo do estranho. O medo
é bom. O problema, irmãos, é quando o medo se torna um fator além do instinto e passa a ser o árbitro da nossa maneira de olhar o presente e o futuro. Se você olha o presente e o futuro com medo, é por isso que ele paralisa você. E é interessante, irmãos, que estima-se que muitos soldados durante a Segunda Guerra Mundial nem sequer usaram suas armas. Sabe por quê? Por causa do medo que paralisa. Quando via, o perigo iminente, a morte, Marcos, não conseguia usar a arma que tem, irmãos, por conta do medo. Às vezes isso acontece conosco. Esse medo nos faz renunciar à dependência de Deus. Tentamos, da nossa forma, ajeitar. Sobretudo, irmãos, nesses dias difíceis de sombra de morte, de instabilidade política, de guerras, de desemprego, de dívidas que se acumulam, de relacionamentos que mais machucam do que constroem, da idade que chega e o medo do amanhã, a ansiedade da vida, essa ansiedade que é o mal do século. Todos somos ansiosos, tudo tem que acontecer da nossa forma, tudo para ontem. Tentamos controlar e prever as coisas que vão acontecer, seu Silas. É o medo do que irá acontecer. E nesta manhã, irmãos, ele chama a nossa atenção com todo aquele amor que lhe é próprio. Senta aqui. Para. Silencia o teu coração. Ei! Para quem que você está olhando? Olha para mim. Louvado seja Deus. Olha para mim. Para de tentar prever o futuro. Para de tentar fazer aquilo que você não consegue. Para de olhar o presente e o futuro com as lentes do medo. Experimenta olhar para o futuro e para o presente com os olhos da fé. Aleluia. Aí provoca a gente. E Ele provoca-nos nesta manhã a ter fé. Não deixe que o medo seja a matéria-prima das suas decisões, nem a lente pela qual você vê essa vida. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que, igreja do Senhor Jesus Cristo? Nós não nos guiamos por aquilo que vemos. Ué? Nós não guiamos pela vista. Tem uma canção que diz: nós nos guiamos pela fé. É pela fé. Ela precisa ser o verdadeiro alicerce sobre o qual devemos tomar as nossas decisões. Não é se tudo vai indo bem, não, vai dar certo, está tudo indo bem. É fé. E é interessante que em 1 Coríntios 5:7, olha o que nós lemos e encontramos como pérola, das Escrituras. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nesta manhã somos chamados então a esta realidade da fé. E é por isso que Jesus estava naquela praia. E é por isso que Jesus está aqui nesta manhã, Marcos, insistindo comigo e com você. Ei! Pedro, filho de João, tu me amas? E aqui nós podemos colocar o nosso nome.
Marcos, Adilson, Eliane, Meire, não lembro o nome dos irmãos. Tu me amas? E é claro, irmãos, né? Tu me amas? Então para de procurar outros caminhos. Para de ficar ansioso. E aí ele complementa: apacenta minhas ovelhas. Aleluia. Apacenta. Isso daqui não é só para o pastor, não. Para de ser espectador na minha casa. Chame para si o protagonismo. É para cuidar das crianças? Vamos cuidar. O que eu posso fazer aqui? Eu espero, irmãos, que isso aconteça com vocês. Pessoal da administração, o que eu posso fazer? Haja. Para de ficar na expectativa do que irá acontecer e construa isso. Isso é fé. Lá em Baté, irmãos, não tinha criança na igreja. Nenhuma. As irmãs estão aí de testemunha. O reverendo teve lá nesse último batismo uma criançada, irmãos. Mas não foi porque nós ficamos ali virando a noite e orando e pedindo a Deus. Não. Porque a fé, ela presume uma ação. Nós não estamos mortos. Nós estamos vivos. Então faça valer, irmãos. Faça valer. Pedro, esqueça que você falhou, Pedro. Para de ficar remoendo aí, Pedro. Olha aqui para mim, Pedro. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Aleluia. Para de andar cabisbaixo, irmãos, olhando para o chão, como se você servisse qualquer um. Linha do horizonte, olhando para cima, irmãos, com postura de quem serve o rei, mesmo diante das adversidades. Pedro, tu me amas, Pedro? Eu entendo dessa forma, e o Espírito falou ao meu coração dessa forma, nesse texto, que pode ser trabalhado de inúmeras formas, mas nesta manhã, ele nos provoca. Você me ama, seu Silas, você me ama, Marcos, você me ama, William, e vai por aí, Andresa, Meire. Então apacenta, aleluia, cuide do outro e saia da posição de espectador e traga para você o protagonismo. Louvado seja Deus, aleluia. Eu espero, irmãos, que essa palavra, habite o meu coração, porque senão será só mais um sermão. E nós temos hoje, os consumidores de sermão. O sermão hoje não foi bom. Não falou comigo. E o sermão é para quem, irmãos? Coloca o teu nome na lista de voluntário, tá bom? Em prol do reino de Deus. Você vai ver o que vai acontecer. Eu não tenho condições, eu estou velho. A palavra diz que na velhice darão frutos. Eu espero, irmãos, que
que você se apresente como voluntário para a causa de Deus. E que você entenda que o teu rei precisa de ti. Pedro, tu me amas? Se a resposta for positiva, Pedro, que eu sei que será, porque quando ele faz a pergunta, irmãos, ele não espera a resposta. Se você me ama, Pedro, então apacenta. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus guarde e proteja, que esse sopro de fé varra as dúvidas do coração dos irmãos. Porque e é interessante, irmãos, que eu falo isso para vocês, não é em tese, não, porque é uma tese, não, é porque vocês não fazem ideia do que eu passo, né? Ou do que vai dentro de mim, ou de onde eu venho, ou por que eu cheguei aqui, ou por que eu estou aqui, né? Então, eu tenho certeza absoluta de que se eu estou aqui, é só por conta dele. Porque dele e por ele, nós cantamos, né? E para ele são todas as coisas. Que Deus guarde vocês, Deus proteja. Que esse amor, né? Esses dias, alguém disse assim para mim, mas professor, por que você tem essa alegria e esse dinamismo? Parece que vai tudo bem na tua vida. Eu falei, rapaz, não queira saber. Agora, uma coisa eu posso te dizer, que esta alegria, ela vem porque eu sei quem eu sou. Você me chama de reverendo, eu sei quem eu sou. Eu sei o quanto sou perdoado todo dia. Eu sei o quanto eu sou amado todo dia por Ele. Por isso, essa expressão de alegria. Porque mesmo eu sendo quem eu sou, Ele se importa comigo. Louvado seja Deus, irmãos. Que amor que nunca mais será visto. E aí quando nós passamos então a depender deste amor, Cris, aí a gente começa a avançar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.